Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade aos nossos estudos aí na disciplina de trabalho de conclusão de curso e falando um pouco mais especificamente de elementos do projeto de pesquisa, hoje a gente vai falar sobre o tema e o problema. Na verdade, formular um problema de pesquisa é um desafio para muitos acadêmicos, né? Porque algumas questões surgem durante esse processo criativo e que são essenciais para que a gente estruture todo o nosso projeto, como a gente viu na nossa última aula, a partir dessa definição do tema, a partir da definição do problema, é que a gente vai estruturar a metodologia, vamos traçar os objetivos. Então, é essencial, né? Esse momento é o mais desafiador, é o mais importante para que a gente estruture o nosso projeto, para que depois a gente elabore a nossa monografia ou artigo científico e, posteriormente, uma dissertação ou uma tese de doutorado. Então, aí surgem aquelas perguntas, por onde eu vou começar, como que eu vou organizar as minhas ideias, como que eu vou definir o meu tema, como que eu vou transformar o meu tema numa situação problema. Então, é comum ter muitas ideias muito boas, encontrar um tema que parece que é incrível, mas na hora da gente fazer a problematização, dá aquela travada, a gente não consegue sair do lugar, né? Então, para enfrentar essas questões, para formular um problema de pesquisa que seja bom, é importante conhecer esse passo a passo dessa construção, né? Evoluir, amadurecer essas ideias e colocar a mão na massa, porque é um processo que vai demandar tempo, vai demandar revisões. Então, um conselho que eu dou para vocês é que, principalmente para quem vai escrever tendo um prazo, como é o caso da monografia, do trabalho de conclusão de curso, que é diferente de vocês se proporem no futuro a desenvolverem um artigo científico e quando ele estiver pronto, vocês vão submeter para publicação. Quando a gente trabalha com prazo, já existe essa pressão. Então, se adiantem, não percam tempo, organizem as ideias de vocês, usando esse tempo a favor de vocês, porque se a gente deixar para a última hora, pode ser muito mais difícil esse processo criativo tendo um prazo, né? Mas, afinal de contas, o que é um projeto? O que é uma pergunta? O que é um problema de pesquisa? É uma pergunta que se busca aprofundar a partir de um tema que vocês vão escolher e vão tentar dar para esse problema uma resposta cientificamente válida. Então, ele precisa ser preciso, delimitado, para que esse desenvolvimento da pesquisa ele seja orientado, para que vocês consigam encontrar respostas empíricas para aquele problema proposto. Então, antes de qualquer coisa, é necessário que vocês consigam identificar um tema. Ah, mas como é que eu vou escolher o meu tema? Né? O que seria, o que estaria relacionado à ideia do tema da pesquisa? Vocês vão definir a partir de uma área de concentração, vocês vão estabelecer um foco dessa pesquisa. Então, a partir de um grande tema, vocês vão delimitando e vão tornando esse tema mais específico, de maneira que vocês possam desenvolver. Não precisa ser o melhor tema, o tema mais interessante, mas cientificamente que ele seja possível de ser realizado. Né? Então, vocês vão pensar numa área de conhecimento que seja de interesse de vocês, vão pensar nas sub-áreas de conhecimento, o que está ali vinculado àquele objeto de estudo, e algumas dicas para poder ajudar vocês a definirem o tema, elas podem ser pensadas a partir de critérios de afinidade, oportunidade, demanda, a linha de pesquisa, onde vai estar inserida essa pesquisa. Então, por afinidade, vocês teriam que refletir sobre questões que vocês já têm algum conhecimento básico em relação a elas, um conhecimento prévio, um conhecimento prático é importante, e explorar dentro disso o que vocês gostam, né? Algo que vocês gostem de ler, gostam de pesquisar, porque vai se tornar muito mais fácil conduzir uma pesquisa a partir de um tema que vocês gostem, que vocês tenham afinidade. Além disso, é possível também que vocês pensem em uma oportunidade de publicação, então eu vou focar, vou direcionar a minha pesquisa para um evento, para um congresso que vai acontecer, então eu já vou pensar em pesquisar algo que no futuro eu possa utilizar para esse fim. E também, sob demanda, né, às vezes vocês têm uma proposta direcionada ou querem encaixar dentro de uma linha de pesquisa para um mestrado, para um doutorado, também é possível delimitar um tema, escolher um tema, uma área de concentração a partir desses critérios.
E para que também seja mais fácil a definição do tema, é importante que vocês aprendam a questionar, né? E pensar também no que inspira vocês. Podem ser questões sociais, questões ambientais, questões teóricas propriamente ditas, e vão pensar também o que é pertinente ao processo de aprendizagem. Então, vocês vão refletir como que esse tema se relaciona com um projeto mais amplo que vocês estão traçando para a trajetória acadêmica, para a trajetória profissional de vocês. Então, isso também é um bom critério para utilizar na hora de definir o tema, pensar, né, no futuro acadêmico, na trajetória profissional que vocês pretendem, e também o que é pertinente ao campo de estudos que vocês traçaram. Então, vocês vão refletir como que aquele tema pode se acomodar dentro do campo de estudos, mesmo que seja um campo de estudo bastante explorado, é possível que existam lacunas, questões que não foram suficientemente respondidas, e que a partir daí vocês tenham, fazendo tópicos mais aprofundados em relação àquele determinado assunto, em relação àquele determinado tema, né? Então, depois que vocês escolherem esse grande tema, aí vocês vão tornar esse tema mais específico, vocês vão delimitar esse tema. E, por exemplo, né, a gente pode pensar como um grande tema, eu tenho interesse em pesquisar sobre cybercultura. Então, é um tema muito amplo. A gente não pode colocar num projeto de pesquisa ou num trabalho acadêmico, um trabalho científico, um tema tão amplo assim. Ele precisa de um recorte, ele precisa de um enfoque dentro desse grande tema. Então, por exemplo, eu vou analisar o perfil das microcelebridades que são mais acessadas no Brasil. Então, dentro desse tema amplo, que é a cybercultura, eu vou fazer esse recorte, eu vou dar esse enfoque. E aí, um cuidado que vocês devem ter é que o tema ele não se confunde com o título. Nós vamos ir delimitando o tema, nós vamos ir restringindo, recortando o tema, a ponto de ser possível estabelecer um título para o nosso trabalho. Então, o título até poderia ser o perfil das microcelebridades mais acessadas no Brasil. Mas esse encontro de tema com título não precisa haver uma coincidência. E, além disso, gente, vocês podem ter um título que vai ser um título provisório, mas que depois pode ser modificado a partir dos estudos prévios, né, dos levantamentos que vocês vão fazer. Vocês podem mudar depois de ideia em relação a esse título. Mas é importante que vocês reflitam essa delimitação do tema a ponto de conseguirem a partir desse enfoque, desse recorte, pensarem num título. Então, é um exercício que ajuda a delimitar o tema também. E uma proposta que eu faço para vocês é que, na hora de tentar delimitar esse tema, pensem em uma limitação. Por exemplo, vou tentar delimitar o meu tema em até 15 palavras, né, que é algo que seria razoável. Dependendo da complexidade do objeto do estudo, pode ser até que seja muito mais, mas pensem em até 15 palavras que possam trazer uma clareza para quem lê, né, quanto ao espaço de investigação, objeto da investigação, dentro de um determinado campo de interesse, dentro de uma determinada área de atuação, que seja condizente com o objetivo do estudo que vocês pretendem traçar. Então, por exemplo, se a gente pensa como um grande tema, o lúdico, a contribuição do lúdico na educação infantil. É um tema amplo que envolve muitas variáveis, muitos fatores, e não seria aceito num projeto de pesquisa, num trabalho científico. Mas, então, qual vai ser o foco? Qual vai ser o objetivo a partir desse grande tema? Eu vou tratar da música como ferramenta lúdica na educação infantil. Então, assim, vocês vão conseguir delimitar. O que me ajuda a delimitar? Pensar quem, o que, onde. Então, eu vou pensar quem? A música. O que a música pode fazer, né? O que eu quero tratar a respeito da música? Quero tratar da música como uma ferramenta lúdica. Então, o que? A música, aliás, quem? A música, o que? Ferramenta lúdica, onde? Em que contexto? Né? Em que objeto de observação? Com que enfoque de observação? Na educação infantil. Então, essas perguntas, o que, quem, onde, podem ajudar vocês, a partir de um grande tema, a fazerem essa delimitação. Se a gente pensa, por exemplo, em marketing digital, um tema amplo, mas eu posso delimitar esse tema para tratar, por exemplo, de como pode ocorrer a influência do marketing digital no valor de uma marca.
E se eu quiser delimitar mais ainda, eu já coloco que o meu tema vai ser a influência positiva do marketing digital no valor de uma marca, por exemplo, né? Também podemos pensar ainda um grande tema, doenças sexualmente transmissíveis. Vou delimitar esse tema, tornar mais específico para falar dos desafios dos profissionais da saúde na prevenção de doenças sexualmente transmissíveis em adolescentes. Então, isso ajuda, né? Essas perguntas, o que, como, onde, e pensando no enfoque nessa área de conhecimento, vocês vão conseguindo delimitar esse tema. Além disso, é muito importante que, a partir desse tema, vocês, fazendo esses recortes, fazendo essas perguntinhas, que vocês façam um estudo prévio, um estudo base, do que já está na base de dados sobre esse tema, né? Esse tema é atual? O que já foi estudado sobre esse tema, para ver se há outras especificidades que vocês não tinham cogitado e que vocês podem passar a incorporar no seu objeto de pesquisa, para ajudar nessa delimitação. E depois disso, depois desse levantamento prévio sobre o que já existe sobre aquele tema, sobre aquele recorte que eu pretendo dar, aí sim a gente vai pensar na pergunta que vai ser o pico, né, que vai determinar o pico do meu trabalho, para que tenha aí uma pergunta de pesquisa específica. A partir daí vai ser mais fácil vocês definirem a metodologia, os resultados e desenvolverem o trabalho. Então, montar o alicerce para depois subir as paredes, para depois colocar o telhado aí no nosso trabalho científico, né? E o que seria o problema de pesquisa? Uma das questões mais desafiadoras da pesquisa é justamente a definição do problema. É onde normalmente a gente tem mais insuficiências por falta de clareza da definição do problema, seja numa monografia, seja num artigo científico, numa dissertação ou mesmo numa tese de doutorado, né? Então, é uma questão muito séria. Por quê? Porque é o início da pesquisa, a partir do qual vão ser estruturadas todas as etapas. E as ciências sociais, elas estudam, numa definição genérica, os problemas relacionados aos problemas que existem no mundo. Então, toda pesquisa tem que responder a um determinado problema. E dentro das ciências sociais, existe uma dificuldade maior, porque os problemas, eles muitas vezes não são óbvios. Vai caber ao pesquisador, à pesquisadora, construir esse problema, né? Vocês vão precisar de integrar no texto de vocês, seja no projeto de pesquisa, seja na monografia, um texto, uma narrativa que convença o leitor de que existe ali um problema a ser estudado. Então, por exemplo, nós tivemos no Brasil, durante muito tempo, durante praticamente toda a história do Brasil, durante o século XX, houve uma negativa, né? Negava-se a existência de racismo no Brasil. Então, a partir da construção de várias pesquisas, né, de várias teorias que foram sendo construídas a partir de pesquisas, hoje a gente tem a constatação de que existe o racismo no Brasil, esse é um problema social que precisa ser enfrentado. Então, muitas vezes vocês vão se deparar com esse tipo de situação em que vocês vão ter que tentar comprovar primeiro, né, vão ter que justificar, explicar para o leitor por que aquilo se justifica, onde reside ali o problema de pesquisa. Então, o problema de pesquisa ele vai ser o fio condutor de todo o trabalho, a partir do tema que vocês delimitaram, e ele vai se referir a uma questão não resolvida. O que é o objeto de discussão naquela área de conhecimento e consideradas as sub-áreas que vocês pretendem desenvolver. Então, é um fato da realidade, o problema, né? É um fato da realidade que ainda não foi respondido ou que ainda não foi suficientemente respondido. E só justifica uma pesquisa se a gente for tratar de uma questão que não tenha sido suficientemente resolvida. Vocês não vão fazer um trabalho meramente descritivo para tratar do que os autores já constataram, né, o que já tem constatado em relação a uma determinada questão que já foi respondida. Então, ele precisa se referir a como são as coisas, suas causas, suas consequências. Então, isso é que tem a ver com a problematização. E como é que vocês vão diferenciar um problema que é científico, que justifica uma pesquisa acadêmica, de um problema que não é científico?
Então, um problema científico é aquele que deve ser respondido com métodos científicos, ou seja, vocês vão utilizar critérios científicos, métodos, técnicas de pesquisa que vão apontar uma possível resposta para aquele problema que vocês vão delimitar. Por exemplo, se a máquina de lavar quebrou, isso não é um problema científico, porque eu não vou resolver utilizando um método específico, né? Mas, se por outro lado eu for investigar qual foi a anomalia na rede elétrica que fez com que os aparelhos eletrônicos queimassem, né? Aí pode ser que eu tenha algo a investigar utilizando métodos de pesquisa, técnicas de pesquisa. Então, vocês vão ter que tentar pegar problemas que não sejam juízos de valor, né, que não sejam respondidos como era o juízo de valor, ou problemas de engenharia, perguntas do tipo, como que é possível melhorar o transporte urbano? Os pais devem educar os filhos dando palmada ou não? Não são problemas científicos, não são passíveis de verificação empírica, né? Mas de onde que nasce, então, um problema? De onde nasce um problema social? Então, essas questões é que vocês vão pretender responder, e no caso especificamente das ciências sociais, a gente tem várias questões. Por exemplo, quando eu falo de um sistema social que não funciona, né? Sistema de saúde ineficaz, sistema de educação ineficaz, entre as funções da sociologia está justamente estudar por que esses sistemas sociais eles não cumprem as suas funções. E existem alguns autores, como John Dewey, que consideram que não existem problemas sociais que sejam objetivos e identificáveis por qualquer pesquisador, né? Porque a gente não tem um problema pronto e acabado. Então, a partir daí, a gente poderia pensar, pensando no sistema de educação, e nesse caso, o que é educar? Como medir a concepção do que é educação? Educar é educar para a cidadania ou é simplesmente passar instruções de matemática, por exemplo? Então, são todas essas questões sociais. Todos esses detalhes são construções sociais. Os problemas não são óbvios. Então, nesse sentido, é que vocês terão um desafio ainda maior, porque vocês vão ter que construir problemas a partir de questões que são abertas, né? Então, o problema vai ser coletivamente formulado, a questão vai ser coletivamente colocada, socialmente construída, né? Então, todo problema de pesquisa ele vai ter que ser construído por vocês, mostrando ali com uma narrativa que não apresente apenas um problema que é visto como óbvio, mas que mostre que aquele problema é uma contradição, que é algo que não se compreende bem, que merece ser pesquisado, e que a sua pesquisa vai ajudar a produzir conhecimento sobre aquele problema. Então, todos nós concordamos, né? Acredito que todos nós aqui concordamos que a desigualdade é um problema, mas é necessário que vocês façam as pesquisas sobre as causas das desigualdades, sobre como que ela se comporta, como que é possível reduzir, mas antes a gente também tem que se perguntar por que a desigualdade é um problema? A desigualdade em si é um problema? Que tipo de desigualdade que é um problema? Então, são perguntas que vão nos dar primeiras definições que a gente precisa para depois tratar de outros aspectos relacionados à desigualdade. Então, primeiro, contextualizar por que, né, a desigualdade é um problema, é construir uma narrativa que convença o leitor de que a desigualdade é um problema, e a partir daí eu vou perguntar, vou tratar ou vou delimitar que a desigualdade é de oportunidade, a desigualdade de condições, vou falar sobre a desigualdade de gênero, desigualdade de classe, desigualdade no âmbito nacional, no âmbito internacional, né? Enfim. Então, a partir dessas reflexões aqui, vocês vão ter um desafio maior de construir essa problematização, demonstrando que há ali um problema a ser resolvido. Então, só quando a gente faz, né, quando é possível que a gente tenha perguntas para responder, que a gente vai ter realmente um problema de pesquisa e vai tentar convencer que existe a possibilidade daquela pesquisa trazer alguma contribuição importante, né? E dentre as contribuições importantes que as ciências sociais trouxeram historicamente, foi justamente mostrar que determinados problemas que até então não eram vistos como problemas, como a questão do próprio racismo, são de fato problemas. Um outro exemplo, questões que envolvem
desigualdade de gênero, né? Todas as teorias feministas, praticamente, sobretudo do século XX, foram construídas no sentido de demonstrar que existe desigualdade de gênero, que merecem ser estudadas essas questões e mitigadas. Então, vocês vão ter que convencer o leitor de que há um problema relacionado ao objeto pesquisado, que esse problema merece ser pesquisado e que aquela pesquisa fornece algum tipo de contribuição, ainda que mínima, para aquele problema. Então, dito isso, é que a gente pode estabelecer, né, um outro questionamento: de onde vêm os problemas? Então, já sabemos que vamos ter que construir, né, muitas vezes, essa problematização, convencer o leitor desses elementos, mas de onde vêm os problemas que vocês podem utilizar, né, para fazer uma pesquisa? Eles vêm do nosso cotidiano, eles vêm de uma mistura entre o interesse pessoal, o interesse coletivo, e também de um interesse acadêmico. Então, vocês vão empregar ali fatos do dia a dia, né? Vão observar fatos, fenômenos do dia a dia, e vão, a partir de um interesse pessoal, que não significa que tem que ser algo que reflita a personalidade de vocês, ou que vocês estejam fazendo um trabalho biográfico, não é nesse sentido, né? O interesse pessoal é para que sustente aquele ânimo de pesquisa, né? Porque vocês vão se dedicar aí alguns meses a esse trabalho, então tem que ser algo que vocês tenham disposição, que vocês tenham ânimo para pesquisarem, né? Que tenham ali, que exista ali uma curiosidade construtiva que vai ajudar a pesquisar alguma coisa. E como que vocês vão conseguir delimitar, definir o problema? Quais seriam os critérios para vocês escolherem o problema? Primeira questão é que o problema também tem que oferecer uma relevância social, que ele tem que oferecer uma relevância científica, trazer algum tipo de contribuição para a sociedade, para a compreensão dos fenômenos, e também, do ponto de vista científico, acadêmico, ele tem que trazer alguma questão a respeito de uma lacuna sobre algo que ainda não tenha sido suficientemente respondido, que ainda não tenha suficientemente sido superado, né? Uma contradição ainda não superada. Vocês também vão ter que demonstrar, podem escolher, né, definir o tema-problema, considerando um modismo, por exemplo, né? Hoje em dia, né, nos últimos anos, a gente tem aí a Covid-19 como sendo um foco de muitas pesquisas de diferentes áreas de concentração. Nos anos 1980, né, na década de 80, na era da sociologia, a gente tinha como grandes eixos aí de pesquisa, ou como temas e problemas que ensejavam muitas pesquisas, a desigualdade de gênero, o racismo. Então, o modismo também, né, procurar algo que hoje esteja sendo discutido e que ainda não tenha sido suficientemente respondido. E por que pesquisar, né? Então, vocês vão ter que também demonstrar qual é a motivação daquela pesquisa. Então, essa relevância, essa importância do fenômeno, seja para um grupo específico, qual grupo vai ser beneficiado com aquela pesquisa. Então, nesse aspecto, é que vocês vão convencer da relevância social e científica e apontar ali os caminhos de problemas que sejam importantes para a sociedade dentro daquela área de pesquisa. E o problema, ele também tem que ser passível de ser testado. Então, daí a importância de ser algo que seja viável do ponto de vista científico, que vocês possam empregar um método que possa ser objeto de teste, que outros pesquisadores, a partir do método que vocês utilizaram, possam também comprovar, né, aplicar dentro daquele contexto. Ou em outros contextos, em outros ambientes, mas que seja passível de ser testado. E, além disso, essas variáveis justamente têm que ser passíveis de serem observadas, de serem manipuladas. Então, dentre essas regras para a formulação de um problema, é necessário que vocês pensem na problematização fazendo perguntas. Existem até alguns autores que falam que poderia o problema ser apresentado em forma de afirmativa, mas fica até mais fácil de vocês elaborarem como uma pergunta mesmo, né? Um questionamento relacionado a uma dúvida realmente, razoavelmente sincera, né? Que seja simples, que seja algo que vocês possam responder. Um equívoco muito comum em projetos de pesquisa e trabalhos acadêmicos é começar dizendo: eu quero mostrar, eu quero demonstrar que.
parece mais que a gente tem certezas ao invés de dúvidas. Então, isso demonstra até, do ponto de vista acadêmico, uma certa arrogância, né? E a gente deve inverter, deve colocar justamente o contrário na nossa problematização. Quais são as tendências, quais são as questões relacionadas ao tema tal, ao invés de eu quero mostrar, eu quero provar que, né? E também tentar pensar em alguns requisitos básicos. O problema ele precisa ser claro e preciso. Então, por mais que seja difícil, né, da gente ter uma clareza total sobre um determinado problema, nem Habermas aos 90 anos de idade, tinha clareza total do objeto de pesquisa, quando foi perguntado numa entrevista para ele aos 90 anos, se ele, ao longo da vida, tinha consciência de qual que era o problema de pesquisa ao qual ele tinha se dedicado, né, a vida toda. Ele falou que naquele momento, já no fim da carreira praticamente, é que ele tinha tomado a consciência de que ele tinha se dedicado ao problema da democracia, mas durante, né, toda a trajetória dele, ele não tinha essa consciência. Então, muitas vezes é difícil da gente ter total clareza, mas a gente vai justamente fazendo perguntas e dialogando para que a gente vá tentando deixar mais claro e preciso o nosso problema de pesquisa. Também precisa ser, além de ser claro e preciso, o problema ele precisa ser empírico, ele precisa ser observável na realidade, né? Delimitado. E também tem que ser passível de solução pelo emprego de técnicas e de métodos. Então, esses requisitos, esses 4 elementos, eles podem ser utilizados como um filtro por vocês, para que vocês verifiquem a consistência, a validade. E então, para que a gente tenha um bom tema de problema de pesquisa, né, um bom problema de pesquisa, é necessário que haja também a possibilidade de despertar o interesse acadêmico, seja relacionado a suprir uma lacuna acadêmica, que ele esteja direta ou indiretamente relacionado a um interesse coletivo, ao interesse político-social, apesar de nem todos os autores colocarem esse elemento como necessário para que a gente tenha um bom problema de pesquisa, né, que tenha repercussão política, principalmente na área de concentração de vocês, eu acho que é algo que pode sim ajudar a formular um bom problema de pesquisa. E, além disso, a curiosidade constitutiva, né, o interesse pessoal que vocês vão empregar ali. Então, considerados esses aspectos, para formular também o projeto de pesquisa, é importantíssimo que vocês façam um levantamento bibliográfico, que vocês consigam verificar o que já foi pesquisado, o que já foi respondido, o que é contraditório em relação àquela problematização, em relação àquela investigação que eu pretendo fazer, que vocês conversem com outras pessoas, que vocês conversem com professores, conversem com colegas, sempre para tentar ter ideias e ajudar a delimitar o foco da pesquisa de vocês. Então, o diálogo dentro e fora da academia, conversar com o objeto de pesquisa é muito importante. E aí, até uma dica, assim, uma questão que pode parecer que é simples, né, que não vai fazer diferença, mas o ideal é que vocês escrevam esse projeto de pesquisa e façam essa pergunta para os textos. Então, nesse levantamento que vocês vão fazer inicial, vocês vão fazer um levantamento bibliográfico, vão separar livros, artigos, textos que, de alguma forma, ainda que lateralmente, tratem do problema que vocês pretendem responder. E vocês vão fazer essa pergunta para os autores, né? Vão fazer essas perguntas para os textos. Se aquele texto que vocês pegaram nesse primeiro levantamento sequer, de forma lateral, nem cogita, vocês vão descartar essa leitura, ela pode até ser interessante para um outro momento, se eu for dar um outro direcionamento para a minha pesquisa, mas vocês vão focar naqueles que, de algum modo, possam auxiliar, né? E essa pergunta, ela vai ajudar justamente a vocês fazerem essa revisão bibliográfica, porque os textos vão trazer reflexões que vocês talvez não tenham cogitado, vão trazer contribuições que vocês não tenham cogitado. Então, a partir do que vocês levantarem do que já está escrito, vocês vão ter respostas parciais, vão identificar ali algumas lacunas, e são justamente essas lacunas que vocês vão trabalhar para tornar mais interessante, para delimitar ainda mais o problema, direcionar melhor o problema de pesquisa e fazer os ajustes necessários. Então, não tem razão para vocês fazerem uma pesquisa se não houver lacuna, se não houver nada a ser respondido.
Então, vai ser a partir dessa lacuna que vocês vão pensar numa contribuição, ainda que mínima, em relação àquele objeto que vocês pretendem investigar, né? E um outro problema que pode surgir é que vocês caminhem no sentido de adotar uma leitura extremamente crítica. Então, de todos os autores que eu achei aqui, que eu levantei, que são referências em relação a esse tema, ou né, essa área de conhecimento, nenhum deles responde de forma satisfatória a minha pesquisa. Então, a gente tem que tomar cuidado também para esse estilo arrogante da escrita, né? Porque senão a gente cria também no nosso leitor uma expectativa muito alta. Tudo aquilo que eu refuto, que eu critico, eu tenho que, depois no meu texto, apontar, de certa forma, alguma solução. Então, um meio termo, né, um bom caminho é demonstrar o que já tem, quais são as contribuições valiosas que nós já temos a partir de autores que são referências em relação àquela área de concentração, em relação àquele tema delimitado, e indicar quais são as insuficiências. E aí eu posso trabalhar o meu projeto, a minha pesquisa, a partir dessas insuficiências. Então, além de delimitar, vocês também vão ter que contextualizar o problema de vocês, e para contextualizar, vai ser muito importante que vocês façam também essas leituras, para, a partir das lacunas, das insuficiências, vocês conseguirem justificar por que é importante, qual que é a contribuição que eu posso trazer, em que contexto, né, no tempo, no espaço que eu vou abordar essa questão. Vou também explicar, definir, né, em qual área de conhecimento ela tem interseções com outras áreas. Então, além disso tudo, ainda tem que ser numa dimensão viável, né? Eu tenho que ter um problema que seja claro, objetivo, mas também que seja viável, que apresente referências empíricas. E o mais importante, eu posso ter um problema extraordinário, mas que eu vou precisar de 4 anos para pesquisar. E vocês vão deixar esse aí para o doutorado. Vocês não vão usar esse aí no trabalho de conclusão de curso da graduação. Então, vocês precisam equalizar o tema ao tempo que vocês têm. E também equacionar com os recursos metodológicos. Às vezes, eu só tenho tempo, eu só tenho condições de fazer uma pesquisa bibliográfica. Às vezes, eu tenho condição de ir a campo. Então, vai também ajudar a vocês nessa definição aí do problema, que tipo de ferramenta que eu vou precisar para investigar esse problema. Então, se forem ferramentas, se forem técnicas que eu não tenho condições de entregar nesse momento, com o tempo que eu tenho, eu vou ter que deixar essa pesquisa para um outro momento. Esse problema vai ficar guardadinho para um outro momento. Além disso, é muito importante que vocês se preocupem com a questão ética, né? O problema ele também precisa ser ético, então, se vocês forem fazer pesquisa de campo, se forem utilizar um método da pesquisa participativa, entrevistar as pessoas, fotos, né? Esse tipo de coisa também, vocês vão ter que ter esse filtro ético, pegar uma autorização, até dependendo, existem comitês éticos também, que vão ter que ser consultados para que vocês encaminhem dentro dessas expectativas, né, de padrões éticos a pesquisa de vocês. Dentro do projeto de pesquisa, nós vamos ter um capítulo específico para tratar do problema, e em outros trabalhos científicos, como, por exemplo, no TCC, na monografia, vocês vão trazer a problematização no resumo, na introdução, na metodologia, quando vocês forem falar da metodologia, e na conclusão, para dizer se foi respondido ou não aquele tema, aquele problema proposto, né? Aquela pergunta a ser respondida. Então, o problema ele vai ser o coração do trabalho de vocês. E tem várias possibilidades, né, de definição de problemas. Vocês vão, de agora para a próxima aula nossa, o meu objetivo é que vocês pensem, né, desenvolvam aí a partir de uma grande área de concentração, que vocês tentem delimitar, tentem definir, e com essas dicas para pensar no problema, para definir o problema de vocês, vocês tenham condições de, dialogando com esses levantamentos preliminares que vocês vão fazer, de delimitarem o problema. Então, recapitulando, vocês vão encontrar aí um motivo para a pesquisa de vocês, a partir de uma área de concentração que vocês tenham afinidade. A partir dessa definição do tema, vocês vão definir um problema para a pesquisa de vocês, tentar expor esse problema, escrever, né, até num post-it, onde vocês quiserem, ter clareza para apresentar esse tema de pesquisa, contextualizar, considerando tempo, espaço, a área de concentração, vocês vão explicar a relevância, o que motivou a escolha daquele tema,
e fazer esse levantamento bibliográfico. Muito importante, organizem as ideias, criem o hábito de escrever essas ideias enquanto vocês estiverem nesse momento criativo, para que vocês tenham a memória disso. Então, muitas vezes eu passei lá no meu primeiro fichamento, meu primeiro levantamento bibliográfico, achei um autor muito bom. Daqui a uma semana, 2 semanas, eu já li já um monte de coisa, eu não sei mais em que autor que foi. Então, organizem fichamentos. Vocês vão sempre anotar as referências bibliográficas, vão anotar as páginas, o que cada autor tem de importante, e se vocês acharem já citações, referências que vocês querem colocar no texto de vocês, já façam o armazenamento desses dados, desse banco de dados, para ficar mais fácil. Então, uma dica, né? Organizem essa pesquisa, façam buscas em bases de pesquisa para que vocês tenham maior consistência, e a partir desse diálogo, a partir dessa leitura, tentando ver se o autor responde o tema, problema que vocês propuseram, é que vocês vão desenvolvendo essas habilidades de pensar, de olhar cientificamente, e isso vai se tornando menos difícil, né, à medida que a gente vai fazendo essa construção dessa forma. Além disso, vocês também vão pensar, né, em quais seriam os instrumentos que vocês vão utilizar. Eu vou utilizar documentos, eu vou fazer a partir dos fichamentos, levantamento, ou pretendo utilizar pesquisa de campo, vai ser necessário, não vai. E aí, depois, num outro momento, é que vocês vão amadurecendo, né, esse problema de pesquisa. É muito importante que vocês também tentem pensar já num cronograma. Então, ver essas ideias, mas qual é o tempo que eu tenho, então isso vai ajudar também a definir quais serão as ferramentas de pesquisa. Então, é muito importante que vocês exercitem o uso dessas perguntas, que vocês organizem essas ideias, que organizem esse levantamento bibliográfico prévio, para que possa auxiliá-los, pelo menos na definição do tema e do problema para as nossas próximas semanas, tá? Para que na próxima aula vocês tragam para mim alguma coisa que já refletiram a respeito disso. E usem o tempo a favor de vocês, não deixem para a última hora. E um autor muito bom também, que pode ajudar vocês nesse primeiro momento, é o Antônio Carlos Gil. Ele tem um livro que se chama Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social, do Antônio Carlos Gil, que pode auxiliar vocês nesse momento. Então, bom trabalho aí, boas reflexões, até a próxima.